Oi, pessoal! Então, chegamos no nosso último assunto de endocrinopatias. Vamos falar então sobre o hipoadrenocorticismo, também conhecido como síndrome de Addison. E no final eu vou dar também alguns slides bem breves sobre algumas outras alterações endócrinas mais raras, mas que também podem acontecer. Então, o hipoadrenocorticismo, né, diferentemente do hiperadreno, vai ser a diminuição da secreção da cortical da adrenal. Então, também é uma doença da cortical, do córtex, responsável pela produção dos glicocorticoides e mineralocorticoides. Então, a gente vai ter uma lesão direta, né, na cortical, que vai acarretar na diminuição da secreção, tanto do cortisol como da aldosterona. Então, aqui a gente vai ter uma alteração bem importante relacionada com alguns eletrólitos por conta da diminuição da aldosterona. Então, lembrem que a aldosterona, ela está relacionada lá naquele ciclo, né, do renina, angiotensina, aldosterona, que ela faz, então, a retenção de sódio e secreção de potássio nos túbulos renais, a sua liberação, né? Então, se a gente tem pouca liberação de aldosterona, consequentemente, a gente vai ter retenção, a gente vai ter excreção em excesso de sódio e uma retenção de potássio, né? Então, a gente vai ter alterações relacionadas principalmente com esses desequilíbrios eletrolíticos. O hipoadreno ele pode ser primário, que acaba sendo a forma mais comum, e ela é causada geralmente, a causa ela é idiopática. Então, a gente tem um problema na adrenal que faz com que ela produza menos hormônios. Pode ser imunomediado, né? Então, autoimune ou iatrogênico com o tratamento do hiperadreno, né? Então, um tratamento em doses erradas e contínua do hiperadreno a gente pode causar hipoadreno, mas a forma mais comum é idiopática. E no caso do hipoadreno secundário, é devido a uma neoplasia em hipófise, que a gente acaba tendo uma disfunção, então, na produção do ACTH, né, o hormônio estimulador da adrenal, adrenocorticotrófico, e a gente não tem, então, o estímulo da adrenal, mas o primário ele é muito mais comum. Os sinais clínicos eles vão estar relacionados tanto ao déficit de cortisol como ao déficit de aldosterona, né? Então, apatia, fraqueza, anorexia, êmese e diarreia. Então, a gente tem alteração direta na mucosa gástrica por conta da diminuição do glicocorticoide, emagrecimento progressivo por conta do catabolismo proteico e lipídico, poliúria, polidipsia, por conta da diminuição de aldosterona, tremores, por conta da hipercalemia, geralmente associado com a diminuição da diminuição de aldosterona, desidratação por conta da poliúria, bradicardia, né? Então, tanto por conta da hipercalemia, que acaba acarretando numa lesão direta no músculo cardíaco, a gente acaba tendo, então, alterações de ritmo, e esse paciente pode fazer bradicardia e bradiarritmias, e hipotensão, tanto por conta da diminuição do cortisol, como por conta da diminuição da aldosterona. Então, aqui é um achado bem particular, né, porque o esperado de um paciente com bradicardia é a hipertensão arterial reflexa, né? Então, um animal que tem bradicardia e hipotensão associada leva a um diferencial importante de hipoadreno, tá bom? E diminuição dos níveis de sódio e aumento dos níveis de potássio. Então, geralmente, pessoal, são sinais clínicos muito subjetivos, muito inespecíficos. Esse animal ele chega pra gente apresentando apatia, vômito alguns dias, não quer se alimentar. E daí você começa a desconfiar de tudo, né? Doença renal crônica, insuficiência renal aguda, alteração hepática, acidose, sepse, né? Então, não é de cara que a gente consegue ter essa suspeita. A gente precisa realizar exames laboratoriais, tá? Então, na maioria das vezes o animal ele vai chegar assim, né? Com sinais clínicos muito subjetivos. Já animais que chegam em crise addisoniana, que a gente fala, que a gente vai conversar mais em detalhes, aí sim, eles vão chegar com alteração grave do estado de consciência, problemas importantes relacionados com pressão arterial e frequência cardíaca. Então, se você não realizar um bom exame físico, né, auscultar o teu paciente, realização da glicemia, pressão arterial, você não vai desconfiar do hipoadreno. Então, é importante
que você realize essas etapas e todos os exames laboratoriais. Então, os achados dos exames. No hemograma, a gente pode ter linfocitose e eosinofilia, por conta do cortisol. No exame bioquímico, a gente pode ter azotemia pré-renal por conta de desidratação, hipoglicemia, principalmente na crise addisoniana. E o achado mais comum é a hiponatremia, então diminuição do sódio, e a hipercalemia, aumento do potássio, por conta da queda da aldosterona, que não consegue fazer a regulação desses eletrólitos adequados. Então, a gente geralmente realiza um exame chamado relação sódio-potássio, né? Então, a gente faz a relação entre esses dois eletrólitos. Se essa relação der abaixo de 27, indica que o potássio está super aumentado, está muito mais aumentado do que o sódio, e é um achado muito condizente com o hipoadreno. Na urinálise, a gente pode ter apenas diminuição da densidade urinária, por conta da poliúria, e para a gente diferenciar de doença renal crônica, esse paciente ele não tem proteinúria associada. No eletrocardiograma, a gente pode ter alterações relacionadas com a hipercalemia, então presença de bradiarritmias, aumento da onda T, aumento do intervalo QRS. Na radiografia torácica, se esse paciente tiver o hipoadreno mais crônico, a gente pode ter microcardia, então, por conta da diminuição da estimulação do coração e bradicardia, por conta do aumento do potássio, a gente pode ter diminuição do tamanho do coração. E no ultrassom, a gente vai ter diminuição das adrenais por conta de elas estarem afuncionais. O diagnóstico confirmatório é através da função adrenal. Então, aqui a gente realiza a dosagem do cortisol desse animal sanguíneo após o teste com estimulação de ACTH. Então, quando a gente estimula o paciente com ACTH, espera-se que a adrenal responda produzindo mais cortisol, correto? O paciente que tem hipoadrenocorticismo, por uma lesão direta da adrenal, ele não vai ter esse aumento. Então, ele não responde à estimulação do ACTH. Então, a gente vai ter valores de cortisol baixos, né, entre 0,1 a 0,2 microgramas. E deve ser feito 2 horas após a estimulação. Então, acaba sendo mais rápido, porque a via de administração ela pode ser tanto IV como intramuscular. No caso da IV, pode ser coletado 1 hora após e intramuscular 2 horas após. O paciente que chega em crise addisoniana é um paciente que está em emergência, tá? Então, é aquele paciente que tem alteração do estado de consciência, né, grave geralmente, hipotensão importante, bradicardia. Então, esse paciente ele requer um tratamento emergencial. Então, ele precisa de fluidoterapia, muitas vezes ele está desidratado, e aqui a fluido de escolha vai ser o NaCl novamente, para repor os níveis de sódio. E a reposição tanto de glicocorticoide como de mineralocorticoide, tá? Então, vai ser o tratamento de escolha tanto para crise quanto para tratamento para casa. A gente precisa repor o cortisol e o mineralocorticoide, né, a aldosterona, que vai estar diminuída nesse paciente. Então, na crise, a gente precisa utilizar maneiras mais rápidas, né? Então, fármacos de mais longa ação, mais rápida ação, perdão. Então, a hidrocortisona, ela vai acabar sendo de escolha, tem uma ação extremamente rápida, tá? Então, ela pode ser utilizada na crise, apesar de ela ter baixa potência glicocorticoide e mineralocorticoide. Uma outra opção é a dexametasona, ela acaba sendo mais lenta do que a hidrocortisona, mas ela tem uma maior potência glicocorticoide. Então, ela pode, esses animais eles podem ter uma resposta muito boa também com a dexametasona. Então, tanto a hidrocortisona como a dexametasona podem ser usadas na crise e elas podem ser administradas tanto intravenosa como em infusão contínua, principalmente de hidrocortisona. E para casa, o tratamento de manutenção, então a gente opta pelo glicocorticoide e também o mineralocorticoide, tá? Então, a gente utiliza a prednisona, né? Que acaba tendo uma reposição glicocorticoide interessante, na dose de 0,2 a 0,5 mg aqui o CID. E a fludrocortisona, pessoal, ela é a reposição do mineralocorticoide, tá? Ela não é um fármaco tão fácil de encontrar e tão acessível, tá? Mas ela pode ser manipulada ou entrar em contato com farmácias humanas mesmo, que possuem a fludrocortisona. E você vai tratar até quando? Para sempre. Mas e os efeitos colaterais, prof? Você precisa cuidar. Então, o que você vai fazer é um acompanhamento regular do seu paciente,
de enzimas renais, enzimas hepáticas, por conta dos riscos de lesão hepática e renal, por conta do corticoide crônico, e você vai tentar manter esse paciente na menor dose tolerável. Então, se você conseguir manter ele com 0,2 mg/kg CID, está ótimo. Se esse paciente ficar bem com 0,2 mg/kg a cada 48 horas, melhor ainda. Só que você precisa ir acompanhando esse paciente e cuidar para o paciente não desenvolver novas crises. E o acompanhamento você realiza através dos exames bioquímicos e os exames de eletrólitos. Então, com o tratamento, o esperado é que a gente normalize a relação sódio-potássio. Então, só para fechar essa aula, falando rapidamente sobre alguns outros distúrbios endócrinos. Então, o feocromocitoma, pessoal, ele é um tumor da adrenal das células da camada medular, tá? Então, lembrem que a medula da adrenal é a responsável pela produção das catecolaminas, então norepinefrina e epinefrina. Então, se a gente tem um tumor funcional na medular da adrenal, a gente tem um aumento da produção dessas catecolaminas, que vai causar um aumento crônico do sistema nervoso simpático desse paciente. E não existe resposta de um sistema de feedback, né? Então, o que espera é que a liberação de adrenalina automaticamente mande um sistema de feedback para o hipotálamo e para a adrenal parar de produzir, mas esse sistema não funciona porque ela tem um tumor funcional. Então, os sinais clínicos desse paciente vão estar relacionados com a ativação crônica do sistema nervoso simpático, perda de peso, anorexia, vômitos, midríase, taquicardia, taquipneia, presença de taquiarritmias cardíacas. Esse paciente ele pode até ter morte súbita por conta disso, hiperatividade, intolerância ao exercício. É um animal que ele está em constante luta e fuga, então cronicamente ele acaba ficando atáxico, letárgico, intolerante ao exercício e hipertensão arterial sistêmica. O diagnóstico é apenas com dosagem de catecolaminas, então dificilmente essa adrenal vai ser aumentada, por exemplo, no ultrassom, porque é um tumor interno. O tratamento é com adrenalectomia, então a remoção da adrenal afetada. É uma cirurgia de alto risco, porque esse paciente já tem esses altos níveis de catecolaminas circulantes, que acaba gerando um risco muito alto desse paciente. E você acaba tendo a manipulação, né, dessa adrenal, que acaba tendo um tumor funcional, e só pela manipulação cirúrgica você pode produzir a liberação de mais e mais norepinefrina e epinefrina, e esse paciente pode ter morte súbita na mesa cirúrgica. Então, o prognóstico ele acaba sendo muito ruim do feocromocitoma, os sinais clínicos eles são bem exacerbados, são bem graves, e geralmente acomete animais mais idosos. A acromegalia, ela é outra distúrbio endócrino associado com neoplasia, nesse caso, um adenoma hipofisário benigno. Esse adenoma ele é funcional, então a gente acaba tendo um aumento, uma secreção exacerbada de hormônio do crescimento, do GH. Então, consequentemente, a gente tem um crescimento excessivo dos tecidos em geral do organismo do animal. Tecidos conjuntivos, musculatura, ossos, ligamentos e vísceras, né? Acomete principalmente gatos, né, por conta de uma predisposição genética, e os sinais clínicos estão relacionados, então, com esse aumento, né? Aumento principalmente do crânio, então acaba sendo um crânio desproporcional ao resto do corpo, dos espaços interdentais, então quando você avalia a boca, a cavidade oral desse animal, você vê espaços aumentados entre os dentes, principalmente aumento da mandíbula e do plano nasal. É muito comum essa proeminência do queixo nos animais com acromegalia. E frequentemente esses animais eles desenvolvem diabetes mellitus, né? Porque o GH ele é um hormônio hiperglicemiante, então esse aumento crônico vai causar resistência insulínica e o animal vai desenvolver diabetes. O tratamento, né, não tem muito tratamento na literatura. O ideal é você tratar o diabetes mellitus associadas, e existem 2 fármacos que fazem o bloqueio da ação do GH, que é a octreotida e o pegvisomanto, mas são fármacos que você não consegue acesso fácil aqui no Brasil, então você acaba simplesmente acompanhando e tratando os sinais clínicos desse paciente. E para finalizar, o nanismo hipofisário, né? Então, diferentemente da acromegalia, aqui a gente tem uma diminuição, né? Uma deficiência do GH,
por conta de uma lesão genética. Então, é genético, é um gene autossômico recessivo e o pastor alemão é uma raça extremamente predisposta. Então, a gente tem deficiência do hormônio de crescimento e esse animal acaba tendo um retardo estrutural generalizado. Então, aqui na foto, a gente tem dois pastores alemães de 2 anos. Então, eles têm a mesma idade, porém, esse aqui tem nanismo hipofisal. Então, sinais clínicos: retenção de pelagem de filhote, feições imaturas, o tamanho diminuído, persistência de dentes decíduos, atrofia testicular, anestro, né? Tudo por conta da ausência da liberação do hormônio do crescimento. O diagnóstico é com dosagem do GH e do IGF-1 após a estimulação com GNRH, não é um diagnóstico tão simples e barato. Você acaba fechando só com a presença dos sinais clínicos em animais que é um pouco mais jovem e não tem tratamento, então você apenas acompanha esse paciente. E o ideal é que ele seja, que toda aquela linhagem, né, pare de se reproduzir porque tem uma característica de gene autossômico recessivo. Então era isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês até aqui. Eu imagino que todos vocês estejam assim, né, bem cansados, fim de semestre. Eu realmente entendo. Sei que é complicado também, toda essa história de aula online, aula à distância. Eu tento trazer para vocês um conteúdo mais tranquilo, mas é assim mesmo. Já vai acabar o semestre, a gente está na reta final, então semana que vem eu vou postar as doenças infecciosas, tá? As principais. E eu prometo que eu vou pegar leve nos relatórios, tá? Então, o relatório de endócrino vai ser um caso só e de doenças infecciosas também. Então, podem ficar tranquilos quanto a isso, eu não quero sobrecarregar ninguém. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o conteúdo, por favor, me mandem mensagem, me mandem lá no chat do portal, me mandem lá no Teams, me mandem no meu e-mail, que eu vou responder o que eu souber com o maior prazer, o que eu não souber, a gente vai procurar e aprender junto, tá? Então é isso. Lembrando sempre que existem várias doenças, né? Então, vocês precisam ter uma literatura recomendada, complementar, porque eu trago para vocês realmente o que é mais simples, porque senão a gente fica 2 anos conversando sobre clínica médica, tá? Então, era isso. Qualquer dúvida, por favor, me chame. Beijos e bons estudos!